Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um capítulo do Sensixcast, um espaço onde traremos quinzenalmente convidados e especialistas em assuntos diversos sobre o nosso querido agronegócio. Hoje estamos aqui num estúdio um pouco diferente para falar com ninguém menos do que dois convidados sobre o carbono na agricultura. Tá? E nossa primeira convidada é a Camila Estevam. Ela é bióloga pela Unesp e mestre em epidemiologia pela Unicamp. Atualmente é sócia da Geocarbon e pesquisadora da FGV Agro, atuando no núcleo de mensuração de emissões de gases do efeito estufa em sistemas produtivos. Bem-vinda, Camila. Maravilha, muito obrigada pelo convite, Carlos. Obrigado a você. E também o Rogério Melo, que possui mais de 20 anos de experiência no agronegócio, como head de estratégia da Alga Farming, atuou na estruturação de programas de carbono florestal na Amazônia, e atualmente lidera os programas de carbono e Food Value Chain da UPL. Obrigado por ter aceitado o convite, Rogério. Satisfação estar com você aqui, Carlos, com a Camila, para esse podcast que eu tenho certeza que vai ser fantástico. Maravilha. Pessoal, como eu já falei, o tema hoje é mercado do carbono na agricultura, né? Então, eu queria, antes da gente falar um pouco sobre esse tema, Camila, explica um pouco do seu background, né? De onde você veio, porque começou a trabalhar com sustentabilidade, sistemas produtivos, né? Explica um pouquinho aí da história aí para o pessoal entender um pouco melhor. Maravilha, vamos lá. Como vocês podem ter notado na bio, já veio um bióloga, epidemiologista e agora trabalhando com carbono no agro. Então, mas eu acho que esse é um pouco da trajetória de muitos que trabalham hoje com esse tema do carbono, que é um tema muito novo. Então, dificilmente você vai encontrar alguém que vem trabalhando com isso desde o início, né? Eu acho que é parte dessa transformação de agenda que a gente enxerga hoje no mercado. Não. Mas, bom, eu sou bióloga, ao longo da faculdade sempre segui muito essa carreira acadêmica, então trabalhei na área de ecologia, depois fui para essa área de doenças, e meu foco sempre foi mais em análise geoespaciais, sensoramento remoto e essa análise de território. Então, eu comecei trabalhando com análises de padrão de ocorrência de mico-leão em São Paulo. Caramba. Depois eu fui para análises de ocorrência, padrões de ocorrência de doenças, arboviroses. Aí eu comecei a pisar em mudanças climáticas, porque eu comecei a estudar malária e mudanças climáticas e qual que era a relação entre eles na Amazônia. Então, consequentemente, você vai entrando ali nesse tema de sustentabilidade, você vai entrando nesse tema do carbono, você acaba esbarrando nisso consequentemente. Legal. E aí, seguindo um pouco dessa carreira, eu entrei no mestrado, segui o mestrado com Covid, sempre com esse padrão espacial, mas sempre surgiam projetos aqui e ali, de consultoria, de assessoria, que começaram a envolver o carbono a partir do GEL. Então, na verdade, o GEL veio primeiro e ele começou a puxar esses projetos de carbono. Então, a partir disso, eu comecei a mergulhar no tema e não voltei mais. Então, fui fundo. E aí, em 2021, eu passei a fazer parte da Geocarbon, que era uma empresa que já existia desde 2013. E já vinha nessa tomada. Eu entrei com esse quê da análise geoespacial, mas a empresa por si só já estava vindo muito forte na análise do gel no agro. Então, o foco da Geocarbon era em sistemas produtivos. E aí eu entrei com o bonde andando. Logo que eu entrei, a gente conseguiu um projeto com a ONU, e foi bem legal, porque eles eram um edital para fazer a análise da mudança de uso da terra em São Tomé e Príncipe, e nós entraríamos fazendo a contabilização do carbono. Então, a partir daí, enfim, entramos de cabeça. E em 2021 também, eu entrei como pesquisadora do FGV Agro, no Observatório de Bioeconomia, dentro do núcleo de mensuração do agro. Então, quase como de repente, tudo migrou ali. E acho que um ponto que é interessante, o Rogério vai falar disso bastante também, mas é o quanto, quando a gente fala de carbono no agro, o quanto é frágil, o quanto ainda carece de muita informação. Então, quando você fala de carbono na indústria, é algo que já está muito avançado. Quando você fala de carbono em outros setores, existem normas, existem métricas, mas quando a gente cai no agro, existe um buraco ali ainda a ser preenchido. Então, eu acho que eu fui puxada por esse vácuo aí, se eu posso falar dessa forma, mas eu fui puxada por esse vácuo, mergulhei nisso e venho trabalhando até as tampas, e hoje, e esse ano eu entrei como coordenadora na verdade, subcoordenadora ali do GT de Taxonomia Verde da Câmara de Agrocarbono do MAPA. Então, a ideia é cobrir todos os pontos, né? O ponto acadêmico, o ponto
empreendedor ali de empresa e ter um pé ali no público para que a gente consiga fechar essas amarras e avançar a agenda. Legal. Um pouco disso. Mais especialista impossível para a gente falar do tema hoje aqui, né? E do nada, né? Com certeza. E, Rogério, conta um pouco aí da sua trajetória também, né? Você que veio aí também da carreira mais jurídica, né? Hoje trabalhando muito com sustentabilidade no agro. Conta um pouco da história aí sua também. Bom, eu me formei advogado e tenho dedicado a minha vida para atuar no agro. Eu acho que eu sempre brinco que eu não aprendi a fazer outra coisa senão trabalhar para o agronegócio brasileiro. Como qualquer advogado, comecei em companhias agrícolas, acumulando departamento jurídico, depois compliance, meio ambiente, e tive a oportunidade de trabalhar numa ótima companhia chamada Algar Farm, que tinha um ativo muito relevante na Amazônia. E lá a gente teve a chance de estruturar um programa de carbono REDD+, de carbono florestal, que foi muito bem sucedido. A partir de então, essa agenda do carbono não saiu mais de mim, e da Algar Farming eu passei para a UPL, que é uma indústria química multinacional, e atualmente lidero, há 2 anos e meio, lidero os programas de carbono e Food Value Chain aqui para o Brasil. Então, também comecei por outra área, mas como o assunto é apaixonante e muito transversal, né, Camila? Eu já tive a oportunidade de me dedicar exclusivamente. E por esse caminho, eu acabei tendo contato com bons parceiros, como a Camila, na Geocarbon. Já tivemos a chance de trabalhar juntos em programas no café. Conversei com a Sensix sobre as possibilidades de dividir experiências sobre informações, monitoramento de parâmetros, e tem sido uma caminhada muito feliz na trilha do carbono. Isso, vamos dividir bastante coisa aí, né, nesse setor corporativo aí, com certeza, Rogério. Só acho que assim, até para o pessoal entender um pouco mais, né, como que funciona esse mercado, né, eu acho que Camila comentou, né, que o mercado de carbono ele já está estruturado há bastante tempo em alguns outros mercados, e no agro ele ainda carece de muita coisa, né? Hoje a gente estava comentando no almoço, acho que ainda tem muita ciência ainda para ser desenvolvida, né, dentro desse setor, para que isso se estruture realmente como um mercado econômico para o crédito, né? As próprias metodologias e os protocolos ainda estão se desenvolvendo, né, para que isso se adapte de uma forma interessante às necessidades do agro e especificamente do agrotropical, né, que a gente tem aqui no Brasil. Então, comenta um pouco, Camila, assim, como é que surgiu esse mercado, né, de carbono, né, de onde veio essas demandas, pensando até num aspecto um pouco global e como que isso foi desenvolvendo em outras cadeias. E por que o agro, né, puxou tanta atenção desse mercado nos últimos anos, né? A gente ouviu falar muito, né, desenvolvimento desse mercado, a própria comercialização do mercado de crédito de carbono, né, nos mercados secundários, etc. Como que funciona hoje essa dinâmica, né? E o que o produtor tem que ficar atento, né, a entender o básico para ele começar a se preparar a ficar estruturado dentro desse contexto, né? Perfeito. Eu vou começar, Rogério, você complementa. A gente Com faz certeza. um casadinho aqui. Mas acho que para a gente entender o mercado de carbono, a gente tem que voltar um tempo, acho que ali até 92, quando tem a Rio 92, né? Então, basicamente é uma convenção onde os países se unem para começar a falar de fato sobre mudanças climáticas, porque ainda até então tinha um pouco de ceticismo com relação às mudanças climáticas, como que, se de fato estava acontecendo, como estava acontecendo, e chega-se a essa conclusão dos gases de efeito estufa. E a questão é como que vamos fazer para começar a reduzir essas emissões, né? Então, a partir da era industrial, é sempre onde a gente baliza, né? Então, a partir da o início da era industrial, o quanto aumentou essas emissões e o que a gente precisa fazer para começar a reduzir. E aí, assina-se o protocolo de Kyoto, onde os países signatários ali começam a traçar metas para começar a reduzir essas emissões. Dentro desse protocolo, eles começam um programa que é o MDL, e é um programa justamente para você tentar, era algo bem rústico ali, inicialmente, para tentar comercializar esses créditos de carbono como uma forma de pagamento para um serviço ambiental. Eu acho que isso é o ponto mais importante, né? O que se paga por quê? O que é a moeda do carbono? É justamente você ter uma prática sustentável e ser remunerado por isso, uma vez que você pode evitar suas emissões ou
simplesmente remover esse carbono da atmosfera e você recebe por esse valor. Então começa esse programa do MDL, essa agenda internacional, ela começa a avançar, ainda engatinhando, avançando muito mais em indústria e outros setores, e acho que o Rogério pode me corrigir, mas até onde eu sei do agro ainda estava praticamente inexistente até esse momento. E aí a gente vem para 2014, que é o Acordo de Paris. Eu acho que esses são marcos importantes quando a gente estuda ou vai falar sobre carbono, são nomes que são muito fortes, né? Então a gente tem o Acordo de Paris, onde traça-se uma meta. Bom, a gente não pode deixar que aumente mais que 2 graus o aumento da temperatura, não pode aumentar mais de 2 graus globalmente, mas é melhor que a gente vá até 1,5. Então a gente sempre vê 1,5, 2, e a partir daí que de fato começa a se estruturar essa questão do mercado. E aí, a partir disso, a Europa começa a ter um mercado regulado. E aí, eu acho que, de novo, outro conceito que a gente se depara muito. Um mercado regulado é quando existe uma lei, existe uma norma que vai regulamentar o mercado para que, bom, se você, Carlos, na sua empresa, você emite mais do que X, você precisa obrigatoriamente comprar. E se você emite menos, você tem uma margem ali para conseguir comercializar. De novo, isso falando de outros setores como a indústria. E aí a gente vai começando a se deparar com o agro, porque o agro vai começando a ficar um pouco no centro dessa discussão. Principalmente, quando eu falo do agro, eu estou falando de 2 gases principais, né? Então, a gente fala de mudança climática, a gente fala do CO2, o dióxido de carbono. Só que o agro, ele emite 2 gases principais, que é o metano, e a gente está falando do óxido nitroso. Sim. E aí são gases que têm um potencial de aquecimento muito maior. Então, é quase como se, de repente, todo mundo parasse e falasse, poxa, a gente está olhando para a indústria, eu consigo mensurar, eu consigo práticas para reduzir, mas e o agro? Porque eu tenho uma emissão de metano muito grande por causa dos animais, eu tenho a parte de insumos, que tem a parte de insumos nitrogenados ali, que vai ter uma emissão muito forte. Então, é quase como se tivesse um determinado momento onde a gente para e olha e o agro passa a ter um protagonismo muito grande. Quando o Brasil faz a sua comunicação nacional, até a última de 2016, o agro é o principal emissor, quando a gente olha o balanço. Óbvio, depois disso, a gente teve uma alteração, principalmente por conta do uso da terra, mas é quase como se os países, principalmente os países tropicais, que têm agricultura como uma principal atividade, é onde você encontra o setor mais emissor. E aí, é nesse momento que a gente tem um spot ali dentro desse setor. Você quer complementar? Sua resposta está perfeita, Camila, mas talvez no Brasil esse tema chame a atenção um pouco mais, de maneira mais pronunciada que outros países, pela relevância econômica que o agro tem, né, para o nosso país. Sim. O agro no Brasil responde por 48% das exportações, 25%, algo em torno de 25% do PIB, 1/3, né, da mão de obra empregada. E quando a gente olha para essas emissões acumuladas, o agro, com o desmatamento, que não necessariamente está ligado aos processos produtivos da agricultura e da pecuária, isso dá quase em torno de 70% do volume total de emissões do Brasil. Então, se o agro mundialmente é relevante para o tema das mudanças climáticas, no Brasil ele ainda é mais relevante pelo nosso perfil de desenvolvimento, pela relevância econômica que o setor tem para o país como um todo. Interessante. Vocês até comentaram aí sobre, eu acho que tem alguns setores, né, pensando dentro do agronegócio como um todo, né, vamos lá, e a gente tem floresta, né, seja nativa, né, ou seja plantada, nós temos a pecuária, que aí entra algumas complexidades, principalmente em relação ao metano, né, culturas, aí se a gente começar a entrar em agricultura, a gente vai ter algumas culturas que têm um pouquinho mais de demanda de adubos nitrogenados, né? Então você tem culturas que acabam agredindo um pouco mais do que culturas que não têm tanta essa necessidade, que você consegue mais trabalhar com biológicos, inoculação, outras fontes mais interessantes, né, de nitrogênio para a planta. Como que vocês veem hoje esse quebra-cabeça, né, de atividades no setor agropecuário, e onde que as instituições estão se dedicando mais para poder corrigir, seja esse problema de emissão exagerada, ou até mesmo olhando para o outro lado, quem que eu tenho possibilidade de capturar carbono, né, da atmosfera e de tal forma conseguir gerar um balanço cada vez mais positivo. E outra, existe forma de um mesmo, vamos pensar um proprietário que trabalha com
a APP tem lá a floresta dele, trabalha com pecuária, mas trabalha também com soja, trabalha com o próprio ILPF, né? Como que essa dinâmica ela se comporta no setor econômico como um todo, né? Existe forma de balancear melhor essas equações para que o Brasil se torne um país net zero, quem sabe até positivo no futuro, né? Pensando em agropecuária? Excelente pergunta, Carlos. Eu acho que o papel de todos nós que nos dedicamos a essa cadeia do carbono, da descarbonização da agricultura e a processos produtivos mais sustentáveis, é promover esse caminho de descarbonização da agricultura, de melhor entendimento, de comunicação, e programas como esse são fundamentais para essa difusão de informação. O Brasil tem uma oportunidade fantástica de mostrar que a moderna agricultura, a moderna pecuária, a moderna silvicultura brasileira pode sim fazer parte da solução para a crise climática e não só parte do problema. Eu vou tomar a liberdade aqui de citar um caso muito específico da cafeicultura que a gente compartilhou, a gente encomendou um inventário, por acaso, para a Geocarbon, né? Em que o produtor teve um resultado fantástico, mostrando que é possível, sim, dentro de um processo produtivo muito eficiente, muito sustentável, produzir um café de ótima qualidade, ter uma boa margem e sequestrar um grande volume de carbono. Camila, você se importa de falar desse exemplo prático para a gente? Foi um trabalho bem interessante. Então, como o Rogério falou, né? Então, a gente pegou um produtor que tinha práticas sustentáveis e a nossa ideia, então, foi vamos mensurar, como que a gente quantifica? Eu acho que aqui é o primeiro desafio quando a gente fala do agro. Como que eu faço essa primeira medição? Então, fomos lá, analisamos. Então, quando a gente vai mensurar, quais são os aspectos que eu preciso analisar? Então, eu separo em emissão, então tudo aquilo que emite e tudo aquilo que tem potencial de remover, e eu também analiso o estoque. O estoque é aquilo que está parado. Então, por exemplo, uma floresta que já está estabilizada, ela é um estoque. Você não vai nem remover, nem emitir. Então, eu olho essas três categorias. E aí, olhando, então, para essa fazenda de café, em torno de 60 hectares, a gente separou em talhões e analisou, ok, para aquele ano daquela safra, quanto que a gente teve de adubação? Então, adubação nitrogenada, a gente computa. E o que eu vou olhar? Se eu vou olhar, por exemplo, enfim, depende do adubo que foi, eu olho quantos por cento de N tem naquele adubo, existem equações no qual eu consigo fazer uma conta e vejo quanto que aquilo emitiu. Então, o maquinário, então, quantas entradas teve, seja, enfim, para N práticas, mas eu estou sempre olhando naquela janela daquele ano safra. Então, quanto de diesel que foi, quanto de gasolina foi, então, isso tudo vai sendo contabilizado. Agora, com relação à remoção, e aqui eu acho que é o ponto principal quando a gente fala do agro. Aqui eu acho que é o ponto-chave. Quando a gente fala de outros setores, a gente só tem emissão. Quando eu falo do agro e setor florestal, são os únicos setores produtivos que eu consigo remover esse carbono da atmosfera. Então, isso precisa ser levado em consideração. E é aqui onde está acho que o ponto-chave onde o agro pode ser sustentável e pode ser um sumidouro de carbono. Então, e aonde está esse carbono estocado? Nesse caso, em 2 lugares. Primeiro, na própria biomassa do café. Então, em culturas perenes em crescimento, eu consigo encontrar esse carbono sendo estocado no café. E eu também tenho o carbono no solo, que é aquilo que a gente estava conversando, e eu acho que é um dos pontos mais também sensíveis quando a gente vai fazer essa mensuração, porque é uma mensuração que ela é difícil, eu preciso ir a campo, ela é custosa em todos os sentidos, e aí, enfim, fomos a campo, mensuramos tanto o estoque o carbono quanto a densidade do solo, calculamos o estoque de carbono. Então, a gente tinha essa emissão, a gente tinha a remoção e a gente tinha o estoque não entra no nosso balanço. Então, no final, o que a gente fez? Somou toda essa emissão, menos a remoção, e lá nós encontramos um café carbono negativo. Ou seja, é mais um café carbono neutro, porque o neutro, ele está simplesmente, se você somar a emissão com a remoção, dá 0. Lá não, era negativo, a gente tinha uma emissão de menos 4 toneladas de CO2 por saca de café. Então, era um valor muito alto, e assim, uma pegada consideravelmente alta. E eu acho que ali foi um ponto muito interessante, porque, lógico, você não vai sequestrar esse carbono eternamente. Esse carbono, ele estabiliza. E isso,
por um lado, é muito bom porque você vai sempre incentivando práticas sustentáveis. E o caso desse produtor, em especial, ele já está se antecipando com isso. Então, começou um plantio de mogno, justamente para ajudar com a questão da geada, e você tem um acréscimo de carbono ali. Eles começaram com práticas também de compostagem. Então, a compostagem, você reduz essa adubação nitrogenada. Então, tem várias práticas internamente que esse produtor está fazendo. Conseguiu um carbono negativo, ele teve uma ampliação de mercado, porque ele consegue uma visibilidade com relação ao marketing melhor, e ambientalmente falando, a gente tem um resultado muito positivo. Então, foi um case bem interessante. O interessante é que sustentabilidade, quando às vezes a pessoa que ainda não está muito acostumada com o tema acha que está protegendo o meio ambiente. Mas no fim do dia, às vezes o produtor está focando mais em ter práticas economicamente sustentáveis, porque a gente fala muito plantio direto, né? Hoje falar em não fazer plantio direto, deixar solo exposto, revirar solo é loucura, né? O sistema, ele não responde bem agronomicamente, economicamente para isso, né? Mas o produtor já está fazendo isso há bastante tempo e ele já tem práticas sustentáveis, né, a nível, né, ambiental também, a nível de carbono, né? Você quer falar um pouco sobre isso? Esse ponto que você tocou, Carlos, eu acho formidável. Nós, do Brasil, temos que nos habituar a tratar a sustentabilidade dentro do agronegócio como um assunto estratégico, para que o produtor, como nesse caso do produtor de café, possa alcançar com essas práticas um reconhecimento no mercado, um posicionamento mais favorável, que no final do dia resulta em melhor margem, em melhor desempenho operacional e menor impacto ambiental. São essas relações de ganha, ganha, ganha que vão trazer efetivamente uma sustentabilidade para essas práticas. E é isso que a gente persegue nos nossos projetos da UPL. E aí, nesse em específico, a gente contou, né, com o trabalho primoroso da Geocarbo. São de iniciativas desse tipo que a gente precisa promover para que a sustentabilidade deixe de ser um mito para se tornar efetivamente uma estratégia de negócio para o agricultor brasileiro. Legal. Eu tive uma experiência recentemente fazendo um trabalho, era uma parceria ali entre a FGV. A FGV está com uma parceria junto com a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, e o escopo desse trabalho foi selecionar algumas cooperativas, ir a campo, mensurar o carbono em uma propriedade, um cooperado, e ter essa transferência de tecnologia, assim, de conhecimento, mostrar como coleta o carbono no solo, fazer uma mensuração e etc. E fomos para Luiz Eduardo Magalhães, na Coproeste, ou seja, ali é um cenário de soja em larga escala. Fomos de um produtor, não vou lembrar, mas, bom, mais de 10 mil hectares, era enorme o produtor, assim, um dos maiores que tinha ali. E o cara tinha soja carbono negativo. Legal. Plantio direto desde os anos 80. E foi tão legal porque nós coletamos carbono no solo em diferentes pontos. As áreas onde tinha um estoque de carbono reduzido, ele sabia apontar exatamente. Não, olha aqui, eu comecei plantio direto há 20 anos atrás. Olha aqui, eu comecei há 50 anos atrás. Aqui eu faço essa prática. Ou seja, ele não estava fazendo pelo carbono. O carbono foi a cereja do bolo. E eu acho que é importante a gente olhar para o carbono como a cereja do bolo. Ele é só uma consequência. Legal. Tudo que vem por trás é como o Rogério muito bem colocou. É aumento de produtividade, você tem um retorno bom para esse produtor, você tem redução de custo. Então, a consequência é o incremento desse carbono. E se você conseguir comercializar esse carbono, adicionalmente, ótimo. Mas o que vem por trás é que você já tem um ganho por todas as outras práticas. Então, ali foi um case muito interessante, algo que não era esperado nem por nós, quando a gente fez o cálculo. Ou seja, e é um plantio direto de extrema qualidade. Então, não é só um plantio direto. Então, ali tem uma rotação, ali tem aquela palha densa. Enfim, eu acho que é importante a gente trazer esse ponto, né, de novo. É a cereja do bolo. Legal. Até queria te perguntar um pouco, Camila, você já citou algumas práticas, né, vamos lá, plantio direto, uso de compostagem, né, tentar diminuir o máximo possível o uso de adubos nitrogenados, buscar fontes alternativas, né. Quais são, óbvio que eu acho que a agricultura é muito dinâmica, né, se a gente está falando de sojicultura, tem práticas diferentes, a cafeicultura já é outra prática, mas assim, no padrão, o que o produtor, ele precisa se preocupar em termos de práticas para que ele possa ser sustentável, né? Nem pensar tanto em crédito no primeiro momento. Vamos falar depois
de crédito e formas de mensurar e entender adicionalidade, etc. depois. Mas pensando, produtor, o que você está fazendo na sua propriedade que você nem sabe, mas já é uma prática sustentável que está te ajudando, né, a capturar carbono ou emitir menos carbono na atmosfera. Você consegue citar algumas assim para deixar um pouco mais prático para o público aqui também? Eu acho que essas que você colocou são as principais. Então, eu gosto de trazer bastante a agricultura ABC. Então, os pilares da agricultura ABC, acho que eles resumem muito bem. Então, quando a gente fala, por exemplo, do plantio direto, eu acho que ele talvez seja o mais famoso aí e que traz resultados diretos. Se a gente falar da troca da adubação, então, se eu troco essa adubação nitrogenada por um outro tipo de adubação, por exemplo, biológicos, né? Se eu consigo trazer até como defensivo, se eu tenho menos entradas no campo, eu tenho uma redução nessas emissões por combustíveis. Se eu tenho sistemas integrados, então sistemas integrados é uma excelente forma de você conseguir diversificar. IPL, IPLF. N formas, né? ILP, IPL, bom, todas as floresta, configurações. Todas as integrações, tá? Então, essas são outras formas. Usar fixador biológico de nitrogênio, quando a gente está falando da soja. Se eu estou falando da pecuária, se eu consigo reduzir o tempo desse animal no campo, então quanto menos tempo eu deixo esse animal, eu reduzo as emissões por questão de tempo. E quanto mais velho esse animal, mais ele emite também. Então, se eu melhoro a minha pastagem, eu já consigo remover carbono, e aí, consequentemente, eu reduzo o tempo de vida desse animal, eu também reduzo carbono, porque esse animal fica menos tempo, e eu melhoro a qualidade do meu produto. Então, acho que... E melhora a eficiência da produção, porque se o boi está ficando menos tempo ali, também com certeza. É melhor, né, economicamente. Com certeza. Na pecuária, um ponto que também é muito importante é até a escolha das raças, né? O desempenho zootécnico daquele animal vai ser muito importante para o volume final de emissões do processo produtivo. Interessante. Então, até a genética influencia no balanço dessa propriedade pecuária. Muito bacana. E agora sim, beleza. Então, a gente entendeu que boas práticas é ganha em todas as frentes, né? O produtor consegue produzir melhor. Fiquei bem feliz com esse case aí também de Luiz Eduardo Magalhães, né? Porque, poxa, se o produtor está há bastante tempo ali com boas práticas sustentáveis, ele já conseguir ser negativo, né? Eu acho que é uma coisa que tem que ser até divulgado cada vez mais, né? Então, produtor, é possível realmente montar um sistema que seja sustentável e eu sempre gosto também de falar, gente, carbono é a cerejinha do bolo ali, é um prêmio por boas práticas, o produtor conseguiu ir além, conseguiu produzir bem e, by the way, ele ainda ganha um prêmio por ter sido sustentável, né? Isso é muito importante. Mas assim, vamos pensar de forma prática aqui, vamos supor que eu sou um produtor de soja ali no interior do Goiás e eu quero começar a formalizar mais esse meu processo das minhas boas práticas. Eu já venho fazendo isso aí há bastante tempo, tá? O que eu preciso fazer? Eu tenho que contratar uma consultoria, como a Geocarbo, por exemplo, aí fazer um inventário, entender estoque. Como que essas práticas depois são medidas? Tá, fui lá e fiz tudo lindo até hoje. Aí amanhã decidi passar uma grade. E aí, né? O que vai acontecer? Passei a grade. Como é que verifica isso, né? Como é que essa adicionalidade vai acontecendo com o tempo? Como é que isso é garantido ao longo do tempo, né? Como funciona hoje esse processo se o produtor quiser entrar de uma forma um pouco mais formalizada, até possivelmente se beneficiar de um crédito de carbono no futuro, né? O que ele precisa fazer? Perfeito. Quer começar? A pergunta é... a pergunta é formidável. A gente ainda não tem no Brasil programas abrangentes de crédito de carbono para a agricultura. Mas o passo a passo é exatamente esse que a Camila colocou. É eficiência operacional, rigor nas adubações, menos entradas. É um avião aqui, estamos do lado de comum. A gente volta a pergunta. Não, pode. Tem não? É difícil pode agora? Tocar. Então, beleza. Ótima pergunta, Carlos. Em relação à agricultura, a gente ainda não tem programas de créditos de carbono que garantam a venda desses créditos em larga escala na agricultura brasileira. Aliás, no mundo ainda são bastante escassos esses exemplos de grandes sistemas de venda de crédito de carbono
da agricultura. E o passo a passo é exatamente esse que a Camila mencionou, né? Muito critério no uso de fertilizantes, em especial os nitrogenados, eficiência nas operações mecanizadas, a manutenção do solo. Esses são critérios basilares que funcionam para qualquer cultura. Agora, quando o produtor quer caminhar nessa agricultura mais regenerativa e com atenção ao carbono, o grande ganho dele geralmente está associado à produtividade e a cultivos mais resilientes. Na empresa que eu atuo, na UPL, nós temos programas de carbono na agricultura já há alguns anos, em diferentes geografias do país, em diferentes geografias de países. E, em geral, áreas que têm melhores estoques de carbono também têm melhores produtividades e cultivos um pouco mais resilientes aos desafios climáticos. Então, esse é o caminho. E se o produtor tem essa oportunidade de evoluir na mensuração desse seu ponto positivo, desse seu ponto diferencial, realizar o inventário de carbono é fundamental para que um player que busca a alta rentabilidade, a precisão e nível de excelência na agricultura, possa usar essa curva do carbono como um indicador de produtividade, resiliência dos cultivos e até mesmo de eficiência operacional. Acho que essa é a visão hoje. A Embrapa, a Fundação Getúlio Vargas e diversos outros players públicos e privados do Brasil têm se dedicado ao desenvolvimento dos créditos de carbono na agricultura. Mas a gente, aparentemente, ainda tem uma jornada, e isso, pelo menos na minha opinião, eu quero muito ouvir a Camila sobre isso, talvez não seja uma realidade, créditos de carbono na agricultura tropical para os próximos 1 ou 2 anos. A gente precisa de uma curva de amadurecimento científico um pouco maior sobre o tema. Camila, o que você pensa sobre tudo isso? Eu concordo. Eu acho que existem muitos desafios a serem superados. Eu volto um pouco no que eu falei logo no início. Quando a gente pensa nos mercados de carbono que existem hoje, então você pode olhar, por exemplo, para as indústrias, é algo muito mais fácil. Eu costumo dizer que se você pegar uma máquina e você ligar uma máquina na Europa, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, provavelmente ela vai ter a mesma emissão. Você consegue usar o mesmo protocolo para mensurar. Certo. Agora, quando eu falo da agricultura, ela é muito diversa, ela é muito heterogênea. Então, como que eu crio um protocolo, uma métrica para conseguir mensurar uma atividade em sistemas tão diversos, mesmo dentro do Brasil? A gente não precisa nem ir longe. Vamos olhar dentro do Brasil, há N práticas e N arranjos que acontecem. Como que eu consigo colocar tudo isso de uma forma protocolada? Então, ter uma metodologia a qual eu consigo comparar todas as atividades. E aí, como você muito bem colocou, a gente tem outras questões. Então, além de mensurar, como o Rogério colocou, é o primeiro passo, você vai lá e você faz seu inventário, você consegue ter esse baseline, essa linha de base, como a gente chama. E aí, depois, você vem mensurando isso a cada 1 ano, 2 anos, para você vir acompanhando essa sua... como que você está avaliando com as suas práticas. O que você conseguir remover de carbono ao longo desse tempo é justamente isso que você vai conseguir vender. Então, essa é a diferença. Agora, como que eu garanto a permanência desse carbono? Justamente, então eu tive, enfim, eu preciso fazer uma reforma nessa pastagem aqui, eu preciso passar uma gradagem. E todo esse carbono, hoje não existem estudos que consigam mostrar, óbvio, você não vai perder 100% daquele carbono que estava ali, mas então quantos por cento? Porque essa porcentagem é quase como uma margem para colocar num contrato, por exemplo, de... nos programas de carbono tem essa questão do vazamento, tem umas bordas que eu consigo contabilizar, ou um seguro, por exemplo, e se eu perder, quanto que eu estou perdendo? E como que eu garanto para quem comprou isso? Então, são vários instrumentos que precisam estar muito bem arranjados para que a gente consiga avançar com essa agenda para o agro. Agora, concordo com o Rogério. Eu acho que, primeiro, 1, 2 anos a gente não consegue estruturar isso, e eu acho que um dos grandes entraves é a gente olhar para o mercado de carbono da mesma forma como a gente olha para outros setores e a gente tentar vestir essa roupa no agro. Ela não serve.
A gente precisa ajustar isso de uma outra forma. A gente precisa pensar em metodologias talvez não tão rigorosas e não tão a ferro e fogo para o agro, justamente deixando um espaço para que caibam essas diferenças, né, essa heterogeneidade aí dos processos. Legal. E aí, além disso, a gente vai precisar olhar para diferentes culturas, para diferentes arranjos. Então, enfim, é um pouco mais complexo do que isso, até como que você faz com que esse produtor verifique todos os anos. Então, vamos pegar um produtor no interior do Goiás, como você muito bem colocou. Como que a gente garante que esse produtor vai ter instrumento, vai ter uma estrutura para conseguir mensurar isso todos os anos? Tudo bem, vamos usar sensoramento remoto? É uma forma, é um instrumento. Mas ele ainda não garante 100% de acurácia, que é o que a gente precisa. É quase como se a gente pudesse arranjar diversos instrumentos para que eles estejam muito bem... enfim, que eles trabalhem juntos para que a gente consiga esse resultado. Legal. Tentando citar um exemplo prático dessa complexidade e dificuldade, a gente pode mencionar o programa Soja Baixo Carbono, liderado pela Embrapa. Ele é o maior programa de inovação setorial relacionado ao carbono, tem a liderança técnica da Embrapa Soja, né, na pessoa do professor Henrique De Biasi, e é patrocinado por 7 grandes companhias, né? Lá, e a gente está falando de um programa para uma cultura e para um país, que é o Brasil, lá a gente teve que estabelecer 5 linhas de bases diferentes para 5 macro-regiões diferentes produtoras de soja no Brasil. Ou seja, mesmo dentro do mesmo país, você vai ter realidades de produção, de solo, de geografia, que vão tornar essa mensuração do carbono bastante complexa. E é preciso até fazer uma ressalva que o programa Soja Baixo Carbono é um programa cujo objetivo está um passo antes do crédito de carbono. O objetivo do Soja Baixo Carbono da Embrapa é certificar a produção com baixos níveis de carbono do grão brasileiro e rentabilizar aquele produtor que tenha, dentro da sua realidade regional, operacional, se esforçado para produzir esse grão com a menor pegada de carbono possível. Que legal. E até a Camila comentou um pouco sobre tecnologias, né, que tem vindo para tentar ajudar. Eu até li um pouco, tem uma sigla que é MRV, né, que é Measurement Report and Verification, né, que é justamente onde eu vejo que está um dos grandes desafios aí dentro desse processo, né. E eu tenho visto muita empresa de tecnologia tentando trazer inovações, usando sensoriamento remoto, usando sensores de solo, usando... Está uma porrada de coisa aí que a gente vê. E nós até, inclusive, na Sensix, a gente tem trabalhado... Como a gente é basicamente uma empresa que é um software de agricultura de precisão, e a gente rastreia todo o processo de coleta de solo, a gente olha, só que a gente foca hoje muito em fertilidade, né? Então, quero ver como é que está a textura de solo, quero ver como é que está os atributos de solo, para gerar uma recomendação de calcário, de gesso, etc. Quando a gente foi olhar para o processo de carbono, eu falei, peraí, mas esse processo aqui a gente já faz, só que a gente faz com foco em agricultura de precisão, né? Inclusive, a matéria orgânica, né? Que o carbono orgânico no solo ali, que é o que eu estou vendo, é basicamente matéria orgânica. E matéria orgânica é um dos atributos que a gente usa dentro do nosso software também para gerar recomendações de diversos insumos, né? Não só fertilizantes e corretivos, mas sementes e até algumas coisas relacionadas a defensivos também. E aí a gente falou, quem sabe dá para a gente usar a nossa tecnologia para aumentar a confiabilidade na rastreabilidade do processo de coleta de solo para mensuração de carbono, né? A gente começou a trabalhar um pouco com isso, né? Algumas empresas, né, que precisam dessa rastreabilidade, hoje tem lá o rastrinho de como que o cara fez. Quem garante que, de fato, o cara foi lá e tirou, fez a coleta de solo no local correto, usando a metodologia correta, né? Então, a gente acabou entrando de paraquedas nesse negócio porque a gente tinha para atributos de solo, para fertilidade. E aí, a carapuça serviu ali, obviamente, não 100%, acho que a gente tem que estudar muito mais, que tem, sim, nuances específicas, mas dá para entrar mais. E aí eu tenho visto, falando com muita gente, Canadá, Estados Unidos, o pessoal tem feito, hoje existem empresas específicas para usar sensoriamento remoto justamente nessas etapas de verificação, de report do processo de carbono. Como vocês têm visto essas tendências de uso de tecnologia no mercado hoje?
realmente está vindo coisa, tá vindo coisa boa, né, que de fato faz sentido, que tem potencial para se tornar um processo padrão de mensuração, onde eu não preciso ir lá todo ano, eu fazer todo o processo como se fosse um inventário completaço todo ano, né? Tem como eu fazer isso de uma maneira que seja mais escalável e mesmo assim confiável e assertivo ou não? O que vocês têm visto falando sobre isso? Camila. Então vou eu. Carlos, nos parece que a tecnologia de sensoriamento remoto é a rota da solução para alguns dos principais desafios do carbono na agricultura. A gente tem também as equações de transferência que se demonstram caminhos promissores, mas a escalabilidade dessa medida remota, falando um português mais simples, parece ser. O grande problema é que talvez como desenvolvedor de programa de carbono, talvez me caiba assumir uma parte dessa responsabilidade. Quando a gente concebeu os programas de carbono na agricultura brasileira, a gente supunha que a gente conseguiria desenvolvê-los com a mesma acurácia que a gente via nas metodologias da floresta. E a experiência e os erros e os acertos do desenvolvimento de programas de carbono na agricultura parecem nos indicar que na agricultura, em razão dos desafios geográficos, de diversidade de solo e da velocidade dos processos biológicos da agricultura tropical, a gente vai ter que ter alguns níveis de acurácia um pouco mais específicos para essa realidade mais biodinâmica da agricultura tropical, quando comparado a sistemas florestais. Essas são as rotas que a gente tem percorrido. Usar a tecnologia para ter dados em quantidade massiva e a um custo viável e sem descuidar da acurácia dessa informação, mas customizando esse dado para uma realidade de agricultura, não para uma realidade de floresta. Eu quero muito ouvir o que a Camila pensa sobre isso também. E até só complementando uma pergunta, enganchando nesse tema, a gente fala, beleza, estamos falando de agricultura tropical, mas existe já algum desenvolvimento um pouco mais avançado quando a gente fala em agricultura temperada, por exemplo, nesses processos de MRV ou não? Tudo ainda é uma incógnita, são só diferentes sistemas que têm que ser desenvolvidos, o protocolo. Como está isso hoje? Se eu comparar, por exemplo, uma agricultura no Canadá, tem diferença em termos de quanto eles já avançaram, em termos de tecnologia de verificação, do que a gente ainda não avançou aqui, não? A agricultura, de forma geral, ela está escassa, mas existem países um pouco mais avançados. Mas aí a gente está falando de uma agricultura temperada, que, enfim, existe uma redução aí de diversidade, quando a gente está falando de diversidade de culturas, de espécies. Então isso torna tudo mais, não sei se a palavra é mais fácil, mas menos, enfim, menos complicado aí com relação a essa mensuração. Então, e existem outros exemplos, por exemplo, a Austrália. A Austrália tem seu próprio mercado de carbono, que é bem desenvolvido do agro. Legal. E eles geram créditos internamente. Então, é um plano nacional e eles têm a própria moeda, que são as AUC, se não me engano. E são moedas que você gera a partir da mensuração de carbono no solo, a partir de práticas do agro, que são comercializadas para atender o mercado interno. Legal. E aí, enfim, funciona muito bem para eles, mas lembrando, quando a gente fala de agricultura na Austrália, a gente está falando de uma faixa muito restrita ali. Então, de novo, são para culturas que são específicas, para um mercado que é um pouco menor. Então, quando a gente fala do Brasil, a gente vai trazendo essa agricultura diversa, ampla, uma questão geográfica muito maior. Então, é como o Rogério disse, a gente pega essas metodologias, mesmo florestais ou de outros países, e tenta vestir na nossa realidade e não serve. Sim. Então, eu acho que aí está um grande desafio e por isso que eu acho que vale muito começar a olhar de dentro para fora e não trazer de fora para dentro. Então, acho que aí está um ponto. E quando a gente fala dessas tecnologias, é isso. Então, a gente tem, primeiro, a parte do sensoramento remoto. O que o sensoramento remoto consegue trazer para a gente nessa parte de MRV?
Então, eu consigo verificar se teve desmatamento, se mudou a cultura. Você pode olhar até uma questão de saúde ali daquela cultura e predizer quanto que teria ali de carbono. Se eu estou falando de uma cultura perene, eu consigo usar um LiDAR, por exemplo, para ir bem acurado ali com sensoriamento remoto e medir quanto que tem de biomassa. Isso funciona, mas por enquanto isso ainda é muito caro. E para que isso funcione, isso precisa estar dentro de uma metodologia. Então, por exemplo, o LiDAR tem que estar citado dentro de uma metodologia de geração de crédito. Entendi. Então, existem vários processos que precisam estar casados para que isso funcione. Então, de novo, a gente fala do sensoriamento remoto. Existem hoje um desenvolvimento de plataformas, quase como um formulário ali. Porque o que o produtor precisa entregar quando eu vou fazer o inventário? É o caderno de campo. Precisa saber qual que é o seu caderno de campo. O que você adubou, quantas entradas você fez, quanto que você gastou de diesel, quanto você gastou de gasolina, a aplicação de calcário, quando foi, quanto colocou e qual é a área. Então, isso é o caderno de campo. Você me entrega o seu caderno de campo, eu vou lá e faço meu dever de casa. Então, isso, se o produtor tem isso de uma forma bem estruturada, a gente consegue pegar um Excel, por exemplo. Existe hoje a ferramenta do GHG Protocolo Agricultura, onde ele consegue pegar isso e colocar essas informações lá. Então, eu acho que quando a gente olha para a emissão, é mais fácil. Todo o entrave está na remoção, e a remoção eu digo o carbono do solo, que é isso que o Rogério está falando. Que aí você ainda precisa ir a campo, é custoso, existem metodologias hoje com laser ou com o pessoal da agrorobótica da Embrapa também que está tentando desenvolver uma ferramenta. Com a Libs, né? Com o Libs, exatamente. E eles também submeteram, inclusive, para a Verra, né, para que a Verra reconheça essa metodologia. Você tem sensoriamento remoto, mas ainda não consegue responder para a gente de uma forma tão acurada como a gente precisa hoje e da forma como as metodologias que existem hoje pedem. Então, quando a gente olha para esse MRV, é interessante porque a gente vai olhar, primeiro, mensuração, o M. Então, quais são as metodologias que existem hoje? Será que as metodologias internacionais que existem, elas nos vestem? Será que não seria interessante a gente propor as nossas próprias metodologias com os nossos próprios tecnologias e parâmetros, os quais a gente acha que é interessante? A parte de reporte. Como que é esse reporte? A gente tem um padrão para fazer esse reporte? Hoje, não existe uma plataforma, por exemplo, que compile esses inventários. Existe o Registro Público de Emissões, que fica hoje no GVSES, que é uma plataforma que compila os inventários corporativos. O agro não tem. Então, a gente pega esse exemplo do café, que foi um baita de um exemplo, o exemplo de Luiz Eduardo Magalhães. O produtor pergunta pra gente, ok, e o que eu faço com isso? Eu falo, excelente pergunta. Então, veja bem, não existe uma plataforma no qual eu consigo submeter isso para que ele consiga ganhar visibilidade. Entendi. Então, aí quando a gente chega no V de verificação, a gente está lá no final da fila. Como que eu vou verificar isso? E quem vai verificar é caro. Então, um outro exemplo, a gente fez no próprio café. Então, o que a gente fez? A gente usou a metodologia do GHG Protocol, a gente usou a metodologia de mensuração de carbono no solo do Carne Carbono Neutro da Embrapa, a gente usou dados do IPCC, usou dados de literatura, então a gente foi fazendo um Frankenstein ali de metodologias, montamos, estruturamos, foi quase um artigo científico ali a metodologia, e aí, enfim, vamos procurar quem vai verificar isso. Procuramos umas certificadoras, verificadoras. O valor para auditar aquele inventário era mais caro que o projeto. Putz. Porque eles falaram, olha, mas não tem uma metodologia desenhada do começo ao fim. Vocês usaram diferentes, quase como se a gente tivesse mordiscado diferentes metodologias, Caraca. então eles iam ter que pesquisar diferentes metodologias para conseguir verificar. Então, para o produtor fica inviável, porque já é um processo que é caro, então ele já pagou pelo inventário, ele já pagou para alguém coletar carbono no solo, ele já está pagando, vai o relatório As ali. análises também, né, do que solo. não são Pagou as baratas. análises, vamos supor que a gente consiga ter esse repositório. Vai pagar um repositório e depois ele vai pagar para verificar. Imagina quando chegar esse carbono. Às vezes, Acabou, aí ficou 2 créditos para cada crédito. então, eu acho que esse é o grande desafio. A gente tem que avançar o M, o R e o V para conseguir Que chegar legal. lá. Eu acredito que tecnologia vai ajudar demais nesse processo, né? Você comentou do Excel aí, né, do GHG Protocol. Eu falei, poxa, cara, hoje existem, hoje não, pelo menos uma década aí já existem sistemas online muito simples que hoje tem condições de ficar coletando dado. E o produtor, ele está colocando dado ali dentro porque ele precisa ter eficiência no processo dele. Se ele tiver eficiência, quanto mais o produtor for organizado, mais ele tiver eficiência no processo, mais fácil vai ser ele conseguir extrair valor disso. E aí, de novo, vira o ganha, ganha, ganha. Boas práticas sustentáveis, que agronomicamente é bom, organização da gestão dele com dados, né, de forma que seja verificável, que não é difícil de verificar, porque realmente existem várias ferramentas que conseguem fazer isso.
E eu ficava imaginando, né, a gente sempre foi, na Sensix, o pessoal sempre pergunta, muitos investidores, e aí, vocês não vão entrar aí no mercado de carbono, que esse negócio está bombando? Eu falei, cara, deixa eu entender um pouco melhor, digerir, falar com o produtor, entender como é que é o processo, e no fim do dia foi justamente essa conclusão que eu tive. Falei, ó, se eu continuar trabalhando para que o produtor consiga ser eficiente nas suas práticas, né? Então, eu vou falar de agricultura de precisão, adubação nitrogenada. A gente tem um algoritmo específico para poder dizer o quanto que ele precisa de nitrogênio em cada parte. Hoje ele aplica, sei lá, ureia em 100% da área. Por quê? Né? Então, a gente tem vários cases no algodão, por exemplo, que é uma cultura que demanda nitrogênio, né? Algumas aplicações de nitrogênio durante o ciclo, que não faz sentido ele aplicar 100% da dose em toda a área o tempo inteiro. Né? Então, e aí o contrário também, né? Você tem um regulador de crescimento, que é um hormônio lá que você aplica na planta para poder travar o crescimento dela. E aí a gente vai, na hora que a gente vê que necessita, ó, essa planta aqui, esse pedacinho da área vai precisar de um pouquinho de nitrogênio para tentar dar uma homogeneizada. E aí, no fim das contas, na hora que você vai fazendo esse monte de coisinha pequenininha, né? Aqui eu economizei insumo, aqui eu economizei mais um bocado, aqui eu melhorei a eficiência operacional, porque uma cauda do pulverizador que ia fazer 200 hectares, agora está fazendo 400, porque eu só estou aplicando metade da área. Então, significa que eu também estou abastecendo também menos insumo e abastecendo menos combustível. E também, aí você vai somando as coisas. E o melhor, lá no final, a gente fez um projeto num cliente lá em Luiz Eduardo Magalhães, inclusive, onde a gente pegou um talhão e fez metade de um jeito que ele sempre fez há 30 anos e outra metade usando essa agricultura mais eficiente, né? Onde a gente economizou um pouquinho lá de regulador de crescimento em 2 aplicações, mas economicamente não era tanto dinheiro assim. Só que na hora de verificar a produção, que a gente pegou os dados de colheita, a gente conseguiu aumentar 10,6 arroba por hectare a mais de produção. Isso significa, na época, né, com o preço da pluma e do caroço, mais de R$ 1.100 por hectare em incremento de receita. Então, assim, isso é uma variável. R$ 1.100 já é dinheiro pra caramba por hectare. Só que na hora que eu vou somando as pequenas melhorias, e aí, depois que eu somar isso tudo, ainda tem uma coisinha que a gente nem fala hoje, que é, melhorei tanto a prática dele, e tá tudo bem organizado, que ele vai conseguir, inclusive, a cerejinha do bolo, né, que é o crédito de carbono. Então, no fim do dia, a gente já está trabalhando com o mercado de carbono, então, né? Sim. Porque a gente está melhorando a eficiência, as boas práticas do produtor nesse processo, né? Então, eu acho que falta ainda esses dispositivos, né, que para fazer o reporte, né, para reportar, para fazer as verificações. Eu estou acompanhando de perto aí como algumas empresas têm feito isso com sensoriamento remoto. Eu acho que, também acredito que não tem jeito, vai ter que ser muita coisa de sensoriamento remoto, né? Tem algumas informações novas aí que estão chegando, que a gente chama de tecnologias habilitadoras, né, que são informações, por exemplo, hiperespectrais. São camadas que até pouco tempo não existia em satélite, vai vir daqui a pouco um monte de sensores hiperespectrais que vão estar analisando centenas de bandas espectrais, que pode fazer uma baita de uma diferença. Hoje já está sendo utilizada em mineração para ver que tipo de solo tem ali, né? Radar, por exemplo, uma coisa também que a gente está começando a trabalhar. Então, radar satelital, né? O cara consegue, através de um comprimento de onda específico, entender e fazer a mensuração de biomassa ao longo do ciclo de uma cultura todos os dias, né? Então, acho que assim, à medida que a gente vai evoluindo nas tecnologias, nos protocolos, nas metodologias, na maturidade de mercado e na maturidade da eficiência de produção, é um caminho natural, né? Que o carbono, ele vire esse plus, né? Que ele tá prometendo, e eu acredito que é questão de tempo. Talvez não vai ser 2 anos, né, Rogério? Eu acho que o mais bacana e o mais rico disso é que hoje a gente já tem um bolo, né? O bolo do carbono é a eficiência operacional, a saúde do solo e a resiliência do processo produtivo. A gente já não tem mais dúvida disso. Legal. A gente hoje tem uma certa dúvida sobre a maneira correta de medir esse bolo e partilhar. Aí vem o desafio metodológico, enfim, mas já é muito claro que o produtor que investe no manejo correto de carbono, ele tem esses ganhos de eficiência, de produtividade, de saúde do solo,
e no final do dia é um produtor melhor, que vai ter um cultivo mais resiliente. E fica para nós, desenvolvedores de projeto, o desafio de juntar todos esses aspectos da rota de tecnologia, da ousadia de propor marcos metodológicos genuinamente brasileiros, linkados com a nossa diversidade regional, com a nossa diversidade de solo, que é fantástica, talvez seja única no mundo. Então, tem um desafio bacana para a gente, mas o melhor disso tudo é saber que o produtor rural brasileiro, que é o mais competente do mundo, está no caminho certo. Com toda certeza. De boa, pessoal, até para a gente ir já ir encaminhando aqui para os finalmente, aqui, já estamos quase 1 hora aqui, o papo acho que ainda tem espaço aí para ir longe, tá? Mas eu queria entender de vocês, assim, o que vocês têm observado nesse contexto como tendências, assim, vamos pensar em um horizonte de 5 anos, ou talvez 10, se 5 for pouco, né? A gente, sabe, eu até encontrei um produtor que é primo do Tomás, meu sócio, né? E ele é produtor rural lá no Acre, e ele tem pecuária, tem produção de soja e tal. E a gente encontrou ele umas 2 agrishows atrás, e aí ele veio todo felizão, falou assim, cara, fiz um baita de um projeto de carbono lá na minha propriedade, cara, lá no Acre, lá no Cuba. E aí eu achei interessante o tanto que ele estava com a mentalidade correta de longo prazo, né? Ele falou, não, fiz um projeto lá para 25 anos, que nós vamos fazer isso, fizemos um inventário, aí a gente vai fazer essa e essa prática, aí a gente vai mensurar. E assim, falou de uma forma super empolgada, eu fiquei super feliz, né? Que, pô, ele realmente é um cara que está preocupado com boas práticas, é um cara que está lá no Acre, mas está super antenado do que está acontecendo, né? Ele contratou uma empresa lá para poder fazer o inventário, fazer tudo e está seguindo ali o protocolo, mas ele sabe, não, isso aqui é um negócio para 25 anos, isso aqui pode transformar meu negócio no futuro, né? Então, o que vocês acreditam que são as tendências, né? A gente já explicou, né, sobre o que tem que se desenvolver em termos de ciência, de protocolo, de metodologia, mas no horizonte aí de 5 a 10 anos, assim, o que o produtor pode esperar em termos de melhorias nesses processos para que isso fique mais simples, né? Para que ele consiga, de uma maneira prática, chegar, ó, já sei quais as boas práticas, eu já estou fazendo isso há bastante tempo, estou 50 anos aqui no plantio direto, já sei que isso é bom, mas começar a responder aquela pergunta que a gente que não conseguiu responder, né? Tá, e aí, o que eu faço com isso agora, né? Qual que vocês acham que tem sido a tendência para os próximos anos para que o produtor esteja cada vez mais dentro desse processo e ele seja visto pelo mundo, inclusive, né, como também o produtor brasileiro é uma produção sustentável, né? Vamos falar de tendências futuras aí, o que esperar desse mercado nos próximos anos. Legal. Olha, eu sou bem otimista. Eu acho que a gente vamos enxergar um avanço muito bom, justamente para esse olhar da agricultura sustentável. Existe uma questão hoje, internacional, quando a gente fala desses comparativos das emissões globais, nós somos medidos por uma régua, e aí eu volto a falar disso, acho que isso é boa parte do meu trabalho, nós somos medidos por uma régua que não consegue mensurar nossas práticas sustentáveis. Então, quando nós somos medidos, por exemplo, por métricas e metodologias internacionais, quando se compara a agricultura no mundo e a gente entra nesse bolo dessa mesma medição, a gente está sempre prejudicado ali. Tanto é que, de uns anos para cá, a pecuária brasileira entrou em foco internacional com relação às emissões. A penúltima COP, que é a conferência onde se trata das emissões globais, a penúltima, que foi em Glasgow, tinha um plano de metano, de redução de metano, e olhava diretamente para a pecuária brasileira. Então, eu acho que e começou a virar quase como um embate, né? Quase nós contra eles. E aí, uma parte do trabalho que a gente vem desenvolvendo é, primeiro, vamos mostrar que a nossa agricultura é sustentável. Vamos mostrar que a gente já tem práticas, lógico, dá para melhorar? Com certeza, é isso que a gente está conversando aqui. Tem uma margem para a gente crescer, mas o básico, o arroz com feijão, a gente faz bem feito. Então, primeiro, vamos mostrar isso para o mundo. Isso, primeiro, que já dá uma notoriedade muito grande, isso já vai conseguir fazer com que a gente se projete ali para esse mercado global. Em segundo passo, aí olhando internamente, eu acho que essa questão, as consequências das mudanças climáticas estão batendo na porta do agro.
cada vez mais forte. Então, a gente tem aí o milho safrinha desse ano mostrando, enfim, tudo bem, a gente teve o El Niño, teve toda essa preocupação, mas parte disso também foi consequência das mudanças climáticas, não foi tudo El Niño. Então, isso vai fazer com que a agenda avance, mais do que nunca. Então, a gente vai começar a ver consequências no campo e, para reduzir essas consequências, vamos avançar com essa agenda de carbono. Então, se a gente pegar de 2020, a gente brincava que em 2021, quando oficializamos o nome Geocarbo ali, nossa, carbono no agro e tal, em 2 anos já é super popular. Eu imagino que em mais 5 anos a gente vai estar com uma agenda muito mais avançada. Então, a gente tem os bancos olhando para isso. Na FGV, a gente está com um projeto com o BNDES para desenvolver uma calculadora de análise de ciclo de vida da pecuária. Não. Então, isso foi uma encomenda do BNDES, essa ferramenta, e eles querem vincular isso, por exemplo, ao CPF do produtor. Legal. Então, para que isso seja parte de uma política pública. Então, isso está avançando para a pecuária, isso vai começar a avançar para a soja. Então, eu acho que vai deixar essa posição desse mercado regulado, desse mercado voluntário, acho que ele vai deixar de ser somente para quem quer, para quem não quer, e vai começar a fazer parte de uma política maior. Legal. E outro ponto que vai puxar essa agenda é a questão do financiamento. Então, se a gente está falando de crédito agrícola, então como que eu consigo pagar, oferecer taxas melhores para esse produtor se ele tem práticas sustentáveis? E aí tem toda uma discussão de taxonomia verde. E aí, enfim, taxonomia é esse termo meio esquisitão, que vem da biologia e veio muito da União Europeia e a gente abraçou, mas nada mais é do que categorizar. Então, o que são práticas sustentáveis? É aquilo que você me perguntou, o que são práticas sustentáveis? O que a gente consegue categorizar? Para quando sentar numa seguradora, ela consegue olhar e fazer um cara crachá com a sua propriedade, eu consigo te bonificar pelas suas práticas. Então, eu acho que essas 3 agendas principais, elas vão puxar muito esse avanço de mercado, com certeza. Legal. Hoje já tem alguns créditos, né? O CRA, por exemplo, tem o CRA verde, né? O pessoal usa bastante isso. É um crédito mais barato, né? Mais subsidiado e realmente, de novo, é ganha-ganha, porque se o cara está sendo sustentável, ele está sendo mais eficiente e também está conseguindo crédito mais barato, né? Pois e aí tem algumas startups, umas fintechs do agro, que já estão disponibilizando taxas melhores para produtores que têm práticas sustentáveis. Legal. Aí, de novo, a gente volta na questão, como que eu mensuro? Como que eu garanto? Isso é outra discussão. Mas, enfim, existe uma agenda que vai puxar isso, então eu acho que não tem... A sustentabilidade não tem volta. Eu acho que a conversa do carbono não tem volta, é só para frente. Então, eu acho que essa agenda, enfim, acho que 5 anos é bastante, aí em 3 anos a gente vai ter uma diferença enorme. Boa. Esperamos ansiosos aí esses próximos passos, né? Vamos ver. E você, Rogério, o que você acha que vem por aí? Eu gostaria de dividir essa resposta em 2 partes. Da porteira para dentro, concordo em grau, gênero e número em tudo que a Camila mencionou. Imagino que a agricultura vá se intensificar, e em especial essa moderna agricultura brasileira vá se intensificar em digitalização, e isso vai tornar a mensuração mais segura e menos complexa e menos dispendiosa. Acredito que o impacto das mudanças climáticas vão obrigar a economia circular, as práticas circulares a serem mais intensivas. Então, esse fla-flu hoje de agricultor e pecuarista, ele cada vez menos vai acontecer, e o elemento floresta também suponho que em 5 anos vai ser ainda mais presente na agricultura pela necessidade dos desafios climáticos. Então, na minha visão, são os principais aspectos da porteira para dentro. A melhoria dos processos pela digitalização, a segurança dos dados e a maior integração de processos. Da porteira para fora, o Brasil produziu, a grande verdade é que talvez a gente não tenha aproveitado adequadamente o tempo para produzir boa ciência sobre esse assunto. Então, hoje a gente tem mais empresas e entidades públicas dedicadas a esse tema. Então, suponho que as metodologias irão evoluir mais rápido, o crédito vai ser determinante, e vejo já bancos privados se movimentando para montar em suas carteiras profissionais que entendam da dinâmica de carbono, para que possam oferecer crédito alinhado a essas práticas, que no final do dia se resume à saúde do solo, à eficiência operacional
e ao melhor uso de recursos, em especial fertilizantes. É esse o caminho. Esse caminho não tem volta. O produtor rural brasileiro já é o maior ambientalista do mundo. E a gente precisa fomentar esse ecossistema para que ele consiga demonstrar isso de uma maneira adequada, como a Camila muito bem disse, com a régua certa. A gente ainda não tem essa régua para entregar para ele, mas eu acho que o caminho é esse. Eu acho que isso que você comentou, acho que talvez uma das... acho que eu vi um dado, né, recente, recente nada, né, mas fala que a maior parte da floresta preservada hoje no Brasil está dentro das propriedades rurais, né? Isso dentro ali vamos pensar aí no agricultor que está dentro do bioma da Amazônia, por exemplo, onde 80% da área dele tem de APP, tem que ser de reserva, né? Eu acho que você até comentou um pouco mais cedo também, né, Rogério, que já existem alguns protocolos, algumas metodologias que também estão trazendo um pouco do olhar para a APP dentro da própria fazenda também, né? Dentro da própria propriedade do produtor, ele pode se beneficiar disso. Recentemente a gente teve uma surpresa muito bacana. O Social Carbon, que é um instituto internacional de certificação, propôs uma metodologia que faz a mensuração do carbono, do carbono de biomassa, tanto em áreas de reserva legal como APP, reconhecendo que essa é uma contribuição única do produtor brasileiro e que isso precisa ser internacionalmente reconhecido. Com certeza. Esse é um exemplo de avanço dessa agenda climática. Que coisa boa. Com certeza vai vir muita novidade aí nesse tema. E, pessoal, eu queria muito agradecer a vocês. A gente já chegou ao final do papo aqui e eu queria, né, Camila, fala um pouco como é que o pessoal aqui que está assistindo a gente pode encontrar você, a Geocarbo, aí nas redes sociais, se quiser saber um pouquinho mais aí sobre o trabalho de vocês, né, um pouco mais sobre esse conteúdo específico, né, a gente entender um pouco mais a fundo, né, onde que eles podem achar aí a Geocarbo e, na internet aí, fala aí para o pessoal. Maravilha. Primeiro, gostaria de agradecer, a participação foi excelente, sempre bom estar aqui também com o Rogério, Carlos, foi um prazer te conhecer. Prazer foi meu. E o papo foi muito bom, acho que é super necessário, acho que falar, então, o carbono, ele vai estar na ponta, mas uma coisa que eu queria destacar é o carbono não é tudo, o carbono é uma forma de pagamento por serviço ambiental, mas quando a gente olha para o carbono, isso respinga em várias coisas como biodiversidade e segurança hídrica, que são 2 pontos também que são muito sensíveis, né? Então, é importante que a gente olhe com parcimônia quando a gente fala dessa questão do carbono, mas, consequência, isso espirra, né, em boas práticas. Legal. E, bom, nós na Geocarbo, nosso foco hoje é nesses inventários, nesse primeiro passo. Então, nos produtores que querem entender a situação, querem fazer essa primeira mensuração, então, nós vamos a campo, a gente entra em contato com esse produtor, a gente dá toda esse suporte para que ele consiga entender aonde ele está e aonde ele consegue chegar. Então, isso através desse inventário, através de modelagens, ida a campo. E a gente também vem desenvolvendo outros trabalhos, por exemplo, com pre-feasibility. E aí, o que seria isso? Então, por exemplo, você acha que a sua propriedade pode gerar crédito de carbono, ou, por exemplo, um projeto florestal tem potencial para gerar crédito de carbono. Antes de você embarcar nas metodologias, para você, de fato, começar ali a escrever o seu projeto, existe um passo antes para você entender, bom, isso é viável, isso não é, faz sentido, não faz, existem caminhos melhores a serem percorridos, então a gente está avançando um pouco nessa agenda. E a agenda do carbono ela é muito dinâmica, então, enfim, hoje a gente está atuando em diversas frentes. Isso vai continuar, então eu imagino que o Rogério seja a mesma coisa. Hoje a gente trabalha com uma coisa, amanhã a gente aumentou nosso leque, nosso portfólio em 10 itens. Isso está muito dinâmico. Mas é isso, então quem estiver interessado, nos procure no LinkedIn, Instagram, Geocarbon. A gente está produzindo muito conteúdo educativo também, acho que isso é importante. A gente percebeu que a gente falava muito, com uma linguagem muito técnica, e não fazia muito sentido, né? Então primeiro a gente passa a mensagem, a gente explica para depois passar o serviço. E é isso, para quem estiver interessado, entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar sobre o tema. Maravilha, obrigado, Camila. Rogério, fala aí um pouco também como te achar aí nas redes. Você que tá virando autoridade também, né? No podcast aí, não é o primeiro que eu sei, né? Fala um pouco aí de como te achar.
Na verdade, eu represento a UPL, né, que é uma indústria química, né, que é o quarto player do Brasil, a quinta maior do mundo, e para encontrar esses conteúdos relacionados a carbono, ao programa de Food Value Chain da UPL, que eu também lidero no Brasil, que é um programa que tem como objetivo elevar o desempenho socioambiental da agricultura e já atende mais de 500 produtores, é só procurar por upl.br nas redes sociais e em todas elas a gente está presente e vai ser um prazer poder apoiar o produtor que estiver nessa jornada de descarbonização, de sustentabilidade, de agregar valor ao produto nacional através de certificações. Então, estamos à disposição no upl.br. Maravilha. Só obrigado aí pela participação de vocês, foi sensacional o papo e espero que, com certeza, aí vão ter novas oportunidades para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? Só que tá aí em casa, obrigado, estamos à disposição por aqui e até o próximo Sensix Cast.